Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. A produção já me avisou que estamos ao vivo. Vocês sabem que eu fico aqui já olhando o que vocês estão mandando. Peraí, gente, deixa eu ver se começamos mesmo. Sejam bem-vindos. Essa é a 27ª edição do Mercado em Pauta. Olha isso, a gente fazendo história. E hoje, a gente fazendo história, antes de começar, a gente sempre começa com alguma fofoca. E eu fiquei sabendo que temos duas. Um negócio da XP, outro negócio mais local aqui de Brasília. Como é que foi? Conta aí pra gente. Então, gente, ontem foi um dia muito especial, né? Começa por onde, meninos? O que vocês acham? Bom, a gente recebeu ontem a XP aqui em Brasília. A gente recebeu muita presunção. A XP organizou um evento aqui em Brasília chamado XP Connect, onde parte da diretoria veio para conversar com os escritórios parceiros e falar um pouco ali sobre o futuro do negócio, para onde vai. E VLG estava lá entregando presença, beleza e charme, porque o time estava em grande número. E eu tive uma participaçãozinha ali para falar um pouco sobre carreira, sobre... Participaçãozinha é modéstia. Exato. Foi bem legal, né, Pontes? E saí de lá correndo, e o time saiu correndo também, porque ontem foi o lançamento do meu segundo livro, então já quero aproveitar aqui a oportunidade de agradecer a presença de todos. Foi muito especial ter vocês lá, e as dezenas de mensagens que eu recebi, não consegui ainda responder, né, todo mundo, mas foi um dia especial. Eu sempre falo que a gente prometeu um ano épico, né, na empresa, e estamos no mês 5 e esse ano épico está sendo construído dia após dia, com muito trabalho, com muita gente envolvida. Mas ontem teve um gostinho ali pessoal muito especial para mim, então obrigada a todos que estiveram lá. Vamos abrir só mais um espacinho aí. Fala o nome do livro e onde que a gente consegue. Gente, quem tem relações públicas desse não precisa demais. O livro chama Manual da Comunicação Poderosa. Vocês encontram na Amazon, mas aqui em Brasília está lá na Livraria da Vila. Inclusive foi o parceiro que organizou esse processo inteiro. Então, comprem, avaliem, me contem o que vocês acham depois. Mas foi um livro que eu tive... Acho que foi um livro criado em 20 anos de carreira, mas escrito nos últimos 2. E faltou eu fazer uma menção honrosa. Porque lá no lançamento do livro, não fiz o agradecimento aos meus sócios que me apoiaram muito durante. Rodrigo, porque salvou o livro. Vou falar também que teve sócio que ficou magoado. Paulinho, né? Paulinho chorou. Eu não falei nomes. Não, mas chegou aos meus ouvidos. Porque não fiz o agradecimento. Mas, em minha defesa, os agradecimentos estão lá, impressos no livro para a história, porque vocês realmente fizeram parte da construção disso, porque me apoiaram, né, durante 1 ano e meio ali do processo de construção do livro. Então, Paulinho, Rodrigo, Marcelo, muito obrigada, o meu amor para vocês nesse momento. Pode ser que daqui a pouco o amor acabe também, mas é isso, gente. Vamos começar com a nossa pauta aqui, para variar. Mercado tranquilo, né? Pouca coisa acontecendo, não é mesmo? Vamos começar falando de guerra no Oriente Médio. Na live passada, na verdade, esse tema está sendo bem recorrente, acho que 3º mês? Acho que é isso mesmo. Tem 5 semanas, né, da 5 guerra, semanas, mas já vinha uma tensão antes. Não, e aí eu tô falando de 3º mês, porque o nosso querido presidente americano vem fazendo coisas, Exato. Né, ele mudou só os alvos, mas ele vem sempre protagonizando temas polêmicos aqui da nossa live. Mas, Portela, conta pra gente como tá o status atual. Pronto, assim... A coisa oscilou bastante e tá no status mais ou menos parecido com o que estava na última live, com a diferença de que não tá tendo os ataques, né, diretos, assim, do Irã contra países ali do Oriente Médio e dos Estados Unidos contra o Irã. Por enquanto tem um, pelo menos teórico, cessar-fogo em andamento. Esse cessar-fogo não está impedindo que o estreito continue bloqueado, então o petróleo continua em alta, mas recentemente voltaram a ter tratativas entre os dois países, então o mercado voltou a imaginar que pode vir algum tipo de acordo, mas por enquanto ainda não andou, continua cenário de instabilidade. Gente, de novo, acompanhar, porque inclusive semana passada eu gravei o Mercado em 1 Minuto, substituindo o João Pontes, e já a chamada foi, neste momento, enquanto gravamos, está Exato. assim, né? Porque tem muita coisa acontecendo de fato. Isso, e é interessante porque, assim, como é uma coisa totalmente imprevisível, eu acho que nesse momento não existe análise. Nesse momento, o mercado, ele basicamente acompanha a rede social do Donald Trump, que é a Truth Social. Né? Exato. Então, ele faz ali um tweet, faz ali um comunicado e tem uma mudança muito brusca no mercado como um todo, né? Então, final de semana... Agora, a gente teve algumas notícias ali com uma possível coalizão para
liberar ali o Estreito de Hormuz. Isso, querendo ou não, teve impacto direto no petróleo. Agora o presidente Donald Trump afirmou que muito provavelmente eles estão perto de chegar em um acordo e já mudou tudo novamente. Então, assim, nesse momento não existe uma análise fundamentalista, né? Nesse momento existe realmente ali uma especulação do que vai acontecer. Então... Até porque, sem querer entrar muito na análise geopolítica, porque realmente não é a nossa especialidade aqui, mas existe uma jogada de narrativas forte aí, né? A depender de quem você está acompanhando, a narrativa sobre o quanto o acordo está desenhado ou não é muito diferente se você ouve o governo americano ou o governo iraniano. Então, realmente é acompanhar as cenas dos próximos capítulos. E, Rodrigo, também já temos falado muito, não tem como não falar da relação juros e inflação, né? Diria até que é a alavanca básica ali, né, que rege o mercado financeiro, mas esse cenário impacta como a inflação, e isso quer dizer o que para os juros? Então, a gente, enfim, acho que todo mundo já está careca de saber até pelas outras lives que a gente fez, mas a alta do petróleo, né, impacta toda a cadeia produtiva, transporte, etc. Então, a inflação fica mais alta novamente em tudo, né? Basicamente, tudo depende de logística, todo produto depende de transporte, e essas expectativas de inflação que vinham caminhando muito bem, né, no nosso país, a gente já estava com uma perspectiva de redução grande de juros para esse ano. Levamos ali um banho de água fria, né? A inflação, a expectativa de inflação voltou a subir. O Banco Central continua cortando os juros, né? A gente teve o segundo corte de 0,25 já aqui no Brasil, mas a expectativa anterior era de cortes de meio, né? Então, continuamos cortando, mas reduzimos ali a intensidade desses cortes. É uma decisão unânime no Banco Central e eu acho que muito bem ponderada, porque também países emergentes, né, se a gente baixa demais os juros e deixa a inflação livre, é muito difícil você recuperar depois. É muito difícil você segurar essa inflação depois que ela tomou esse ímpeto. Então é uma decisão muito bem ponderada do nosso Banco Central. Agora um ponto que pode pesar um pouco de forma favorável para a gente, é que essa guerra ela tem também mudado alguns paradigmas. Então a gente tem visto muitos investidores, e aí agora saindo de Brasil, que é 2% do mercado financeiro global, e falando dos grandes investidores de fato, uma mudança de paradigma do dólar como a moeda de segurança. Então a gente já vem conversando sobre isso também, vem falando da adoção de novo do ouro, né, como a principal reserva de valor por parte de grandes players do mercado, e a gente tem visto o dólar fraco, né? O dólar fraco no mundo inteiro, e para o nosso real está sendo até mais interessante, porque como nós somos um grande país exportador, né, então a gente acaba sendo favorecido, né? As nossas maiores empresas acabam sendo favorecidas por esse cenário de commodities mais altas. Então a gente viu um fluxo estrangeiro entrando no nosso país como investimento muito grande esse ano, e isso também impactou de forma a baixar ainda mais o dólar. O dólar mais baixo, obviamente, pondera um pouquinho essa questão da inflação. Então a inflação fica um pouco menor pelo dólar estar um pouco mais baixo. A gente deixa de importar um pouco dessa inflação que a gente costuma falar bastante, né? De importar a inflação dos Estados Unidos, a inflação do mundo, a gente importa isso pela moeda do dólar, né? Então isso vem favorecer um pouquinho, então a gente está num meio termo, e foi o que deixou também o Banco Central continuar com a sua política de redução de juros, um pouco mais gradativa, um pouco mais cautela, mais né? cautelosa, mas continuou acontecendo, o que é muito positivo, mostra que o Banco Central ainda vê espaço, né, para reduzir o que hoje mais impacta o nosso mercado doméstico, que são os juros, que são as dívidas das empresas, que estão muito caras, o custo financeiro está muito alto, e essa redução dos juros vem ajudar bastante também o nosso mercado local. E aí um ponto legal de trazer também é que ontem o nosso Banco Central fez o primeiro leilão reverso, né? Ou seja, favorecendo o dólar, né? Em vez de segurar, ele está tentando impulsionar o dólar para cima. Foi a primeira vez que o Banco Central fez isso desde 2016. Olha então aí, né? mostra também um ponto muito positivo, porque mostra que o Banco Central ele não está querendo tomar um lado, ele não quer segurar o dólar, ele não quer baixar o dólar só para favorecer o nosso mercado doméstico. Ele quer corrigir
questões ali de volatilidade. Então, como o dólar começou a cair muito forte, o Banco Central também entra para corrigir esse risco de volatilidade na outra ponta também. Então, isso foi um sinal bem positivo sobre a independência, né, e a imparcialidade do nosso Banco Central. Eu ia falar exatamente isso, assim, são momentos como esse, e a gente já falou disso anteriormente, mas momentos como esses testam as instituições, né? E aí você começa a entender de fato, na prática, no estresse do mercado ou na possibilidade de estresse do mercado, quão independente ou quão afiado cada um está ali executando seu papel, né, Pontes? Exatamente. Esse assunto que a gente está falando aqui sobre dólar, eu acho que é o que provavelmente está movendo e vai mover ainda muito o mercado nos próximos meses e anos, né? A gente está vendo, como o Rodrigo bem falou, uma mudança de paradigma e muito provavelmente a gente pode continuar com essa tendência de queda na moeda americana por uma questão mesmo estrutural macroeconômica, né? Isso já é um plano dos Estados Unidos, do secretário do Tesouro americano, de fazer com que o dólar tenha uma queda para favorecer a economia americana. Então vai bem de encontro com o que a gente já vem falando aí nos últimos episódios. E aguardem cenas dos próximos capítulos, porque a gente nem colocou pitadas de corrida eleitoral nessa história inteira, hein? A gente nem chegamos ainda nesse assunto, mas ele logo vai acontecer. Então a gente vai trazer cada vez mais o tema corrida eleitoral à medida com que as datas forem se aproximando, os anúncios oficiais forem acontecendo. Vai ser legal quando começarem os debates. Nossa, né? vai ser... Eu tô pensando até em fazer uma live com um especialista em cenário político, mas eu vou deixar um pouco mais para frente, que eu acho que a audiência vai engajar mais, esse negócio vai ficar animado. Mas mudando um pouquinho aqui de pauta, Portela, o governo lançou o programa Desenrola 2.0. Me conta do que se trata o programa. Vamos lá. É um programa que, logicamente, tem um apelo de ano eleitoral. O Brasil, deixa até consultar aqui, o endividamento das famílias chega a quase 50% da renda, na média. Né, e 30% da população tem um nível de endividamento considerado muito alto. O problema da dívida ele é histórico no Brasil. Tem algumas raízes, padrão de consumo elevado, um crescimento, padrão de consumo que supera o crescimento da renda. Falta de educação financeira também. Ia chegar lá, falta de educação financeira, bem falado, Rodrigo. Assim, eu acho que esse com certeza é um ponto, até porque esse padrão de consumo elevado vem de uma noção equivocada do dinheiro e da realidade financeira de longo prazo. O brasileiro tem uma dificuldade de enxergar o dinheiro a longo prazo, de ver efeito de juros compostos. A gente tem um histórico de inflação que foi muito alto e muito indexado. Por isso até que você falou, né, em países emergentes, quando a inflação começa é difícil de segurar porque a economia é toda indexada. Porque na dificuldade de tomar decisões financeiras, os agentes preferem indexar as decisões financeiras para já ter algum tipo de ancoragem, né? E isso, inclusive, impacta muito o próprio nível de endividamento, né? Muito gasto é indexado, sobe, né? Aluguel, por exemplo, e às vezes a renda não subiu. Então, principalmente para quem está na informalidade, que não tem reajuste salarial. Então, esse é um fator, e recentemente tem indiscutivelmente sido um fator também a difusão de bets, de casas de apostas, né? Isso também tem feito com que famílias de até 5 salários mínimos ali tenham se endividado bastante. É justamente esse o público que o Desenrola 2.0 está mirando. O governo não vai subsidiar nenhum tipo de renegociação de dívida, mas é um programa onde o governo se articula com os bancos e libera o FGTS para renegociar as dívidas de cartão de crédito, cheque especial, rotativo do cartão, entre outros créditos pessoais, dívidas bancárias, que já estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos, e para esse público de até 5 salários mínimos. Né? Então, tem essa liberação do FGTS, mas não tem um subsídio direto do governo. Não, e aí, primeiro, fiquem super atentos, né? Acho que vale acompanhar. Como eu falo, o Mercado em Pauta é onde a gente traz as principais informações de mercado, até para vocês saberem o que está acontecendo. O nosso público na VLG não é o público que será necessariamente impactado pelo Desenrola, mas a gente vive em comunidade, né? A gente está sempre em contato com outras pessoas ali. E também, espero que não seja o nosso público de VLG, mas vale a menção honrosa. Fujam de bets, gente. Pelo amor de Deus, esse negócio tá virando um trem incontrolável, assim. Inclusive, estava eu... Olha a fofoca. Pega aí o crochê. Estava eu na academia, aí uma senhora virou pra mim e falou assim, com o que você trabalha?
O mercado financeiro. Ela, meu filho também trabalha em bet. Eu quase infartei, né? Isso não tem nada a ver com o mercado financeiro. Já falei na hora para ela, falei, não. Calma. Tomem muito cuidado, acho que, bom, nem vou entrar nas teorias, nas teses, nas relações com isso, mas o que a gente está vendo é uma epidemia mesmo, num país onde falta educação financeira, que é um problema maior ainda. Não, ele vem como uma ancoragem de solução, né? Eu vou até abrir um parênteses. Eu já fui perguntado por um jornalista, a sério, se bets podiam ser encarados como forma de investimento. Gente, O buraco é mais embaixo. É bem Exato, complicado. E aí é o que eu falo, assim, o que eu digo sempre, ontem eu falei disso até no evento da XP, da nossa responsabilidade fiduciária de endereçar temas como esses, é justamente para as pessoas entenderem que não é a mesma coisa. Porque aí também existe um efeito da pessoa achar que tá comparando banana com laranja e fala, não, então por isso eu prefiro ficar na conta poupança. Uma coisa é uma coisa, outra é outra completamente diferente. A gente não tá no mesmo tipo de negócio, assim, é uma coisa completamente diferente do que a gente faz no mercado financeiro. Para os dois lados, né? A gente vê pessoas que acham que bet é investimento, Uhum. e a gente vê muito, inclusive, clientes, né, que, poxa, conhecem bastante de investimento, falando que bolsa é aposta. Então, são os dois lados. A né? inversão aí é absurda, né? E aí, como é que o mercado recebeu esse programa, Rodrigo? Então, como Portela falou, né, o programa, ele é bem eleitoreiro, querendo ou não, né, não adianta falar que não é porque é, mas pro mercado, principalmente para os bancos, que é quem vai ser mais impactado, é positivo e negativo na mesma medida. Por quê? Né? O programa ele permite ali um refinanciamento, né, e uma renegociação das dívidas. Isso é muito positivo para os bancos, porque grande parte desses mal pagadores que vão estar envolvidos no programa Desenrola, eles já estavam lá na previsão de devedores, de né? despesa do banco. Né? O balanço do banco já estava considerando como prejuízo. E aí, quando você faz essa renegociação, você limpa o balanço do banco, né? Você dá uma limpada. E isso é muito positivo porque permite aos bancos voltarem a dar mais crédito para as pessoas, porque o banco ele tem que fazer esse balanço de ativo e passivo. Então, quando ele tem ali muito prejuízo, ele começa a segurar um pouco mais o crédito do outro lado, porque ele não pode ter mais prejuízo. Então, limpar o balanço do banco é muito positivo. Do lado negativo é porque realmente não tem muito o que fazer, né? Agora, os bancos provavelmente vão querer trabalhar esse programa, né? A gente já vê algumas notícias de que a Caixa já começou, o Banco do Brasil, alguns outros bancos falaram que estão tendo algumas dificuldades técnicas, né, para conseguir realizar o programa. Ele acabou de ser lançado, Sim. então tá muito recente, mas os bancos provavelmente vão correr para dar essa limpada no balanço, e aí a gente pode ver, né, um novo lançamento de crédito para novas pessoas, o que pode ser positivo, porque acaba, né, incentivando a economia real, mas obviamente o outro lado aí também é que as pessoas que estão renegociando essas dívidas provavelmente são as mesmas que vão pegar novas dívidas, né? Então isso é um problema um pouco mais social aí no Brasil, e provavelmente a gente vai ter que ver novos desenrolas dali na frente para conseguir de novo resolvendo isso, resolver né? essas questões. Então a gente não resolve o problema, né? É uma medida paliativa, necessária, mas a gente não resolve o problema estrutural do país de jeito nenhum. E até uma medida que ela, por si, poderia ser efetivamente muito boa desde que viesse com educação financeira, né? Uma coisa que o governo, um bom ponto que você pegou, Darla, que é uma coisa que o governo está fazendo é exigindo que essa pessoa que vá renegociar essa dívida não possa apostar em bets. Então, isso é ótimo. Veio uma pequena medida educativa, né, digamos assim, meio que na marra, mais educativa. Exato. Não, perfeito. E a gente até conversou um pouco, claro, o programa ele mira nas pessoas endividadas, a renda até 5 salários e tudo, mas a gente sabe que a relação com o dinheiro, inclusive para a pessoa alta renda, e a gente aqui de Brasília vê isso muito com funcionários públicos que têm padrão de renda altíssima, mas que tem um padrão de gasto tão alto quanto até maior, não é mesmo? E aí o endividamento acaba acontecendo em patamares maiores, né? Como é que o planejamento financeiro, João, ajuda a evitar esse tipo de cenário? Perfeito.
eu gosto sempre de pegar um exemplo, que eu acho que é o que a maioria dos nossos clientes traz pra gente, né? Por exemplo, quando você vai pegar um empréstimo para fazer alguma aquisição, né? Vamos colocar aqui um imóvel, por exemplo. A parte do planejamento, ela é muito importante porque a gente vai ter uma dívida, mas uma dívida estruturada. Uma dívida que lá na frente não vai virar um pesadelo. Eu dou sempre o seguinte exemplo. Às vezes um cliente está pensando em comprar algum imóvel, algum apartamento, e aí ele faz aquela primeira negociação ali com a construtora, e aí ele traz para a gente, me ofereceram aqui 12% ao ano mais IGPM. E às vezes os clientes não têm uma noção do quão sensível é você ter uma dívida atrelada ao IGPM, por exemplo. Vamos pegar aqui 2021, né, pandemia, eu sei que foi um cenário ali um pouco diferente do convencional, mas nós tivemos IGPM acima de 20%. Como que você se sentiria se sua dívida em um ano crescesse mais de 30%, na IGPM mais 11%? Ficaria confortável isso no seu bolso? Então, essas são algumas situações, algumas questões mesmo que a gente traz para os clientes para a gente avaliar. E aí, eu acredito que não tem receita de bolo, né? Aquela receita pronta. É ver caso a caso, é ver o patrimônio que a pessoa já tem constituído para que a gente faça, obviamente, ali o melhor cenário, ou até mesmo uma aquisição em uma dívida que seja mais estruturada. Falando um pouquinho mais do básico, né? Falando ali sobre questão mesmo de entradas, receitas e despesas, né? Do orçamento ali doméstico, a gente sempre trouxe, né, ainda mais nesses últimos anos, essa questão do planejamento do quanto que você consegue poupar, né? Isso é básico para qualquer pessoa, desde o empresário que consegue, né, faturar, ganhar mais de 100 mil reais por mês, até aquele funcionário público que tem ali uma renda boa de 15, 20 e assim por diante, mil ao mês, que ele está com um gasto muito maior do que ele tem de renda, né? Isso no curtíssimo prazo, no primeiro, segundo mês, você consegue ali fazer um parcelamento de cartão, você consegue ali fazer algumas maneiras para, digamos assim, rolar essa dívida. Mas isso é totalmente insustentável, né? Então, o que a gente faz de trabalho na VLG é justamente pegar esses cases de pessoas que às vezes têm uma dívida cara, que nem elas sabem que é uma dívida cara, e a gente fala, não compensa você ter essa dívida em aberto, vale mais a pena financeiramente você quitar isso do que você manter. E as dívidas que são mais baratas, né, muitas pessoas, por exemplo, pegaram financiamento imobiliário na época que o Brasil estava com juros lá para baixo, financeiramente falando, hoje não vale a pena quitar essa dívida. Então, o trabalho de planejamento financeiro está muito voltado nisso, desde o básico, ali com receitas e despesas, desde, por exemplo, uma estruturação de dívida para uma aquisição de um imóvel muito grande, né? Que a pessoa está tomando uma decisão ali que talvez demore anos, né? Uma decisão de anos ali e impacta a família dela. Então é um pouco do que a gente traz para os nossos clientes. E o crédito bem tomado, ele pode fazer muito bem, né? Tanto para a família quanto para a empresa. Você consegue fazer alavancagem patrimonial quando você toma uma decisão de tomada de crédito inteligente. E esse racional de compensa mais deixar investido, existe uma linha de crédito mais interessante, qual modalidade que eu consigo escolher para determinado tipo de aquisição, porque tem créditos, né, a depender do que é a garantia. Então, tem um universo de possibilidades. Agora, é claro, em se tratando de um país com juros no patamar que a gente vem arrastando, é uma conta que você precisa realmente fazer no detalhe, né? Para o americano, para o japonês, essa conta ela é bem mais fácil de fazer, porque o crédito é barato mesmo. Mudou um pouco os Estados Unidos, mas se comparar com a gente, ainda é barato, mas e é o barato que não se vê uma expectativa da oscilação, né? A gente saiu de um juros de 2 e estamos aí em 2 dígitos há um tempo e vamos ver quando que a gente cai de 2 dígitos, né? Depende de muitos fatores. Então, é muito importante ter o especialista, que eu sempre falo para vocês, o assessor para chamar de seu, para ter discussões inteligentes que tire o viés passional da tomada de decisão. Às vezes a gente quer comprar um bem porque ele faz parte de um sonho e é uma decisão que a gente talvez esteja tomando na antecipação da emoção. E se você esperar um pouco mais, ou estruturar um pouco melhor, ou conversar com alguém que não tem o viés emocional sobre aquela decisão específica, você vai ter mais informação de qualidade para tomar a decisão. Você pode até comprar,
Mas você não pode depois alegar que não teve informação de qualidade. E eu acho que ainda tem outro ponto de planejamento financeiro e endividamento, porque às vezes uma pessoa ou uma família é superavitária, guarda mais do que ganha, não está tomando nenhuma decisão de crédito, mas por um imprevisto que não estava coberto, se torna endividado. Então é um gasto totalmente inesperado, é um tratamento de saúde que o plano não cobria, enfim, uma despesa com um reparo da casa que não estava previsto. Então, você ter uma reserva de emergência, uma boa cobertura de seguros, uma boa estrutura de blindagem, também impede que você vire um endividado por acidente. Exatamente. Como muitas vezes acontece com famílias alta renda e superavitárias. Exatamente, perfeito. Excelente colocação. Gente, eu até comentei um pouquinho que a gente ia falar cada vez mais de cenário de corrida eleitoral, mas, Portela, vamos fazer um en passant. Eu tô com umas palavras agora de vocabulário tão sofisticado. Vou fazer um en passant de corrida eleitoral, só para... Onde estamos, como estamos, para onde vamos? Vamos lá. Comparando com 9 meses atrás, mudou tudo. A candidatura da oposição, né, do Flávio Bolsonaro, que parecia que não iria ser competitivo, na opinião do mercado, se mostrou extremamente competitivo. O governo veio de 2 derrotas recentes históricas, uma delas histórica, a outra nem tanto. A derrota histórica foi uma indicação pro STF. Foi a segunda vez na história do país, né? E a primeira foi lá... acho que Floriano Peixoto, na época, estava com a aprovação na mínima histórica desde sempre, é considerado assim, o pior presidente da República da história. Essa derrota você atribui a uma articulação política da oposição ou o nome era fraco? Houve articulação, não sei se só da oposição. Nome fraco eu acho que nunca foi um problema. A gente nas aprovações, né? Achar que desde Floriano Peixoto para cá que não tiveram nomes fracos sendo aprovados. Mas teve muito a ver com o possível desgaste também do governo atual, do partido que está, né, hoje no governo federal. Esse desgaste ficou claro com outras derrotas, né, que o governo teve no Senado e no Congresso. O momento, o timing ruim, né, mas a articulação da oposição junto com o Centrão, óbvio que pesou, né, óbvio que pesou. Mas diria que o que menos pesou foi o nome do indicado. Acho que até os próprios oposicionistas deixaram isso bem claro nas comunicações que eles fizeram, né? Foi muito mais um movimento contra o governo e uma articulação contra o presidente da República do que contra o nome que estava sendo indicado. E aí, nesse cenário de Flávio Bolsonaro mais forte nas pesquisas, o governo tendo derrotas relevantes, né, dentro do Congresso e sem uma narrativa clara para carregar para o período eleitoral, porque aquela de estadista e nacionalista meio que já passou um pouco do prazo de validade. Hoje o mercado tem precificado cada vez mais uma vitória da oposição. Mas, se tudo mudou de 9 meses para cá, tudo pode mudar de 6 meses para lá. Eu vou te falar, a gente discutiu muito porque foram vários nomes, né, que vieram como possível candidato de oposição, muita gente que talvez eu vá e não ia, e como é que fica a relação dos Bolsonaros filhos com Michele, quem vem de presidente, quem vem de vice, qual é o candidato. Se eu tivesse apostado, é que não aposto, né, acabei de falar mal, mas eu teria perdido no Flávio chegando com essa força agora, nesse momento. É claro, gente, tem muita água para passar debaixo de muita ponte. Inclusive, a gente tem o maior escândalo financeiro, né, da história do país, que ainda pode envolver políticos aí, né? Tem muita coisa. Tem a questão do Daniel Boccaro ali, uma possível delação, né? Então, enfim, ainda pode sair muita bomba. Tem muita coisa para acontecer. Não vamos fazer apostas ainda, mas de fato surpreendeu um pouco talvez a velocidade com que ele conseguiu se fortalecer, porque até anteontem, como diz minha avó, até anteontem, a própria direita estava ali com 3, 4 nomes, mais ou menos ali, será que vai um, será que vai outro? A soma de um com o outro, mas vamos ver o que vai acontecer. E só um detalhe a mais, a gente até ouviu isso de um gestor, acho que na segunda-feira, é bem notório, assim, bem fato consumado, que as eleições não estão impactando no mercado financeiro brasileiro, pelo menos ainda. Sim. Impactaram pouco no ano passado, ainda não está impactando de forma relevante. Hoje o Brasil está muito mais refém da dinâmica de geopolítica global, de como que se impacta a inflação aqui dentro, do que eleições. Até porque há
uma percepção clara de que o Congresso não vai mudar muito, Sim. o arcabouço institucional não vai mudar muito, e a pauta dos dois candidatos já é bem conhecida, são nomes conhecidos, então pode ter uma preferência para um lado, para o outro, mas... Mas não é uma grande surpresa o posicionamento de cada um. E a gente tem falado bastante sobre isso também. O mercado, ele trabalha muito com a expectativa de comportamento. Então, se a gente já tem uma expectativa de comportamento um pouco mais clara, independente de para qual lado essa eleição penda, fica muito mais fácil, não é que é simples, tá, gente? Mas fica muito mais fácil jogar as expectativas de comportamento de juros para um lado ou para o outro. Tô falando de juros para pegar um indicador em específico, né? Fica muito mais fácil que a expectativa esteja numa banda mais correta, né? Você tem ali uma margem um pouco para mais, um pouco para menos, mas a tendência... E aí também, e quero até ouvir vocês, mas um pouco de opinião, o mercado se posicionou... parte boa do mercado, uma boa parte, se posicionou muito forte pós-eleição do Lula e as coisas não aconteceram para o mercado tão negativamente, pelo contrário. A gente teve comportamento de bolsa completamente diferente. E, claro, isso não tem necessariamente só a ver com a figura presidencial, é toda uma conjuntura macro, geopolítica, tem 1000 fatores. Por isso, exatamente por isso, que a figura presidencial, com todas as aspas possíveis, tem uma relevância um pouco menor do que a gente costumava atribuir, digamos assim. Nossa, eu fui muito política agora nessa frase, hein? Eu podia ter ido para vários lugares aqui. Por isso lancei o livro Manual da Comunicação Poderosa, como, né, entendeu? A gente sempre fala aqui muito de como que a comunicação impacta, e hoje a comunicação do presidente no Brasil ela é menos relevante do que a comunicação do Banco Central, que tem uma autonomia bem relevante. Exato. É menos impactante do que a comunicação do próprio Congresso. E há 2 elementos que mostram assim, que, de fato, a gente pode se preocupar um pouco menos com quem vai ganhar a eleição e o impacto disso nos investimentos, é que hoje boa parte do orçamento está na mão do Congresso e até a maior prerrogativa de um presidente da República, que era indicar... Muita gente da política diz assim, o que é o poder de um presidente da República? É indicar nomes para o STF. É isso, o papel dele é esse. E até isso não rolou. Então, de fato, acho que a gente pode entender cada vez mais o olhar tem que estar para o arcabouço institucional do Congresso. Sim. E esse talvez seja o motivo aí para o mercado não estar sofrendo tanto com o calendário eleitoral. Agora, eu não sei se é percepção minha, e eu estava até falando disso ontem, eu tento acompanhar comunicadores que são bastante posicionados em tanto quanto direita quanto esquerda, porque para a gente tentar chegar aí num meio termo de interpretação é muito importante. Agora, eu senti assim, teve um burburinho muito forte logo depois da derrota, mas já virou assunto de ontem ou ainda não? Eu acho que já. Acho que as Por coisas enquanto, estão correndo a pauta muito rápido. andou. A informação ela corre tão rápido que, enfim, em um dia Tudo muda. tudo muda. É isso. Agora é questão de se vai ter outro indicado ou não, acho que é o ponto principal, né? O pessoal já esqueceu a derrota e agora já quer saber se vai ter um novo indicado, se o Senado vai pautar ou não. E talvez não dê tempo, né? E aí fica pro próximo presidente, quem quer que seja ele. E aí, no próximo mandato, eu acho que tem mais 3 ministros que saem, né? Olha, gente, quem quiser mandar currículo, mentira, não é assim que funciona, não. Gente, ó, hoje eu não dei nem bom dia pra nossa audiência. Eu tô assim, realmente, já estão elogiando seu terno, Portela. Achei muito específico, porque o Pontes também tá de terno. Os dois estão bonitos. O público tem seus preferidos. Tem. A audiência sabe ali como... Ninguém mencionou a gente, tá, Rodrigo? Só pra deixar claro aqui. A gente vai caprichar... a gente vai caprichar mais no próximo, aguardem. Pessoal, vou encerrar o Mercado em Pauta. Vocês sabem que a gente pode aparecer a qualquer momento nos conteúdos ali no Instagram. Também a gente pode fazer o Mercado em Pauta plantão. Sempre que tiver necessidade, estaremos aqui trazendo informação de qualidade para vocês. Tenho repetido muito essa tese de que a nossa função na VLG também é traduzir o que tem acontecido no cenário macro, político, econômico e como isso de fato impacta ou não a vida do investidor. E para todos os outros assuntos, não esperem a live. Entrem em contato com a VLG, entrem em contato com os assessores de vocês. E se você ainda não é cliente VLG, isso é uma ótima hora de você rever os seus investimentos. VLG tem a sede aqui em Brasília, a gente tem unidade física em Feira de Santana, na Bahia, Aracaju, Sergipe, mas temos times também em São Paulo, Belém, Unai, é isso? Atendemos clientes no Brasil e no mundo, mais de 3 bilhões sob gestão, a gente está aqui
para ajudar vocês a tomarem decisões financeiras inteligentes. Vocês e as empresas de vocês. Então, contem conosco. É isso, senhores. Um beijo. Calma, recebi um Bela aqui. Sempre Bela. Bruno Silva, muito obrigado por ter honrado aqui. Só contar antes para o público, tem cliente nosso na live. Teve uma vez, gente, na história da VLG, que a gente fez um encontro de líderes. Vou encerrar com uma fofoca bem boa. E aí, o encontro de líderes, eram 13 homens e eu, o segredo. E aí, a gente fez um quiz, assim. Vamos colocar as plaquinhas do que cada um, né? Aí tinha lá, plaquinha comunicação. Aí eu ganhei. Plaquinha líder inspirador. Aí foi indo. Aí tinha... eu não sei se era o mais bonito, era o mais elegante. Acho que era elegante. Elegante. Eu perdi, cara. Só que eu perdi... Não, era o mais estiloso. É isso. Eu perdi pro Bruno Silva, que até aí é uma derrota que eu acho justa, porque ele realmente é de uma elegância. Entrega um bronze, um cabelo como meio Antônio Bandeira, assim, entrega. Só que o problema não foi eu perder pra ele. Eu empatei com Eliakim, Portela, quem mais? E Pedro. Essa derrota tá aqui tatuada no meu coração. Eu acho que foi uma vitória. Para quem? Não, para quem? Olha, está tatuado essa mágoa eterna. Gente, fofocas à parte, porque eu tenho várias, ficaríamos aqui horas só fofocando. Um beijo pra vocês, a gente se vê no próximo Mercado em Pauta ou a qualquer momento, como eu bem mencionei. Obrigada, meninos. Obrigado, pessoal. Mês que vem estamos aí para a 28ª. Espero que com cenários menos turbulentos. É isso. Um beijo.